Meus amados irmãos, graça e paz, quero saudar a todos e desejar as mágicas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E assim então temos a oportunidade, mais uma vez, de poder meditar na palavra de Deus, e esta palavra que nos traz o encorajamento, as orientações para a nossa vida, nos ajuda, né, em meio às situações mais diferentes que temos que atravessar, principalmente este tempo, né, quando nós temos que enfrentar as limitações, temos que manter aí este distanciamento social, e também não temos como realizar os cultos presenciais, mas louvamos a Deus, porque cada um pode reunir a sua família, pode cultuar a Deus, né? Cada um pode reunir a sua família e juntos, como igreja, nós estarmos em cada lar, podendo compartilhar da palavra do Senhor. Assim então, cada um na sua casa, e a igreja se multiplica, na verdade, né? Então podemos considerar, né, que estamos unidos através da ação do Espírito Santo de Deus. Estamos unidos em Cristo e, como igreja, procuramos fazer a vontade do Senhor. Eu quero, assim então, desejar que Deus te auxilie neste tempo de limitações, não é? Quando cada um precisa fazer a sua parte. É uma questão de responsabilidade, não é, que nós temos diante da nossa sociedade. E particularmente gostaria muito, né, que nós já estivéssemos com as reuniões presenciais. Julgava que no último domingo nós tivéssemos a condição de fazer isso, né, para receber aqui uma parte dos irmãos, mas ainda não temos condição, né, nós ainda estamos com esta necessidade de prevenção, de cuidado, mas fica aqui a minha palavra a você, né, desejando aí que Deus te abençoe, né, que o Senhor conceda a paciência necessária para poder enfrentar e passar por este tempo. Eu quero, nesta oportunidade nossa de meditar na palavra de Deus, vou convidar você para abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Eu quero ler esse texto e quero considerar algumas lições aqui que podemos aprender através da palavra de Deus. Então, Atos 7, eu vou fazer a leitura da palavra de Deus e você vai acompanhar juntamente aí com a sua família. Então, o texto para nós, no livro de Atos, e nós encontramos lá no final do capítulo 7, as orientações para a nossa vida nesta noite, né? Assim, então, está escrito, fala sobre a morte de Estevão. Assim podemos ler. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. Versículo 56. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, e, enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Amém. Aqui está a palavra de Deus para nós, meus queridos, que o Senhor Deus aplique esta verdade ao nosso coração. Que nós então podemos aqui destacar, a partir da experiência de Estevão, da vida de Estevão, da morte de Estevão, tudo quanto na verdade ocorreu nesse capítulo, né? Encontramos o capítulo 6, que abre falando sobre os diáconos. E Estevão foi escolhido como um daqueles 7 diáconos para auxiliar o trabalho
para que estivesse juntamente com os apóstolos, né, ali então conduzindo ali um trabalho muito específico que era voltado para as necessidades, né? Então ele estava cuidando, né, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, né, diante de uma murmuração que aconteceu no ambiente da igreja a respeito da distribuição de auxílio, né? Então as viúvas dos judeus estavam sendo beneficiadas e havia então aquelas pessoas que haviam se convertido ao judaísmo, né? Então chamada aí das viúvas dos helenistas, estavam murmurando no seio da igreja e era necessário que houvesse ali então uma ajuda, né? Uma partilha, um benefício para que pudesse chegar também aquelas pessoas. E foram então escolhidos 7 e Estevão estava entre esses 7 escolhidos, porque a característica, né? Então os critérios que foram estabelecidos, principalmente tratava da questão do Espírito Santo, né? A questão de uma pessoa de boa reputação, né? Uma pessoa que pudesse demonstrar a sua fé depositada no Senhor Jesus, e assim então Estevão foi escolhido. Segue capítulo 6, tem um embate, né? Tem um embate aí, o texto vai mostrar para nós a respeito das acusações que começaram a pesar sobre a vida de Estevão, nada contra algum crime que ele tenha cometido, mas por conta da sua vida, da sua maneira de viver, o seu comportamento, as suas ações, não é? E a partir dali então ele passa a ser confrontado, ele proclama um sermão, não é? Ele prega um sermão com muita autoridade, e esse sermão então confronta os pecadores, né? Confronta ali os judeus, confronta os líderes, sacerdotes, né? Confronta as autoridades, e a partir então dessa situação, né? Então vemos que se agrava ainda mais, né? E a partir do sermão que ele prega é que o texto então que lemos, ele começa, né? Ao ouvirem isso, rangiam os seus dentes, ficaram enfurecidos, lançaram sobre ele, o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, isso então até a morte. Meus amados, na nossa ótica humana, né, e nós consideramos essa situação de forma muito direta, muito clara, né, na nossa vida, que podemos considerar é que na nossa ótica humana, quando nós podemos ver aqui o que estava se passando, né? O texto vai mostrar isso para nós aqui. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Vejam bem, como que aquelas pessoas, né? Elas ficaram enfurecidas quando ouviram a palavra de Deus sendo proclamada, né? Quando Estevão anunciou, né? Quando ele se os advertiu, quando falou a respeito da trajetória e ação da parte deles, eles ficaram completamente fora de si, raivosos, e lançaram sobre a vida de Estevão. E o que eu gostaria de dizer para você, antes de nós tratarmos de algumas lições específicas, é que na nossa ótica humana, né, no nosso pensamento humano, nós atribuímos que coisas ruins devem acontecer com pessoas ruins, né? Nós atribuímos dessa forma, né? Nós julgamos que uma pessoa que vive erradamente, uma pessoa que é covarde, uma pessoa que é cruel, uma pessoa que é assassina, né? Uma pessoa que vive apenas para a prática do mal, então nós atribuímos que essas pessoas, elas merecem o castigo, elas merecem que coisas ruins aconteçam com elas, mas o que nós percebemos, e a palavra de Deus mostra para nós, que coisas ruins também acontecem com pessoas boas. E você pode se lembrar, por exemplo, quando vemos sobre João Batista. João Batista foi dado a atribuição a ele. Jesus falou que nascido de mulher, não teve um homem mais importante do que João Batista. E, no entanto, o que aconteceu? A sua cabeça foi cortada e colocada numa bandeja para ser levada até ali, então,
autoridade a pedido de uma jovem, né? Veja bem, um homem destacado, um homem servo de Deus, separado desde o ventre da sua mãe, ele veio para preparar o caminho do Senhor, ele cumpriu exatamente aquilo que era a vontade de Deus para a sua vida, e agora estava preso, ele foi decapitado. E assim então, coisa ruim que acontece com pessoas boas, né? E você pode estar considerando assim, mas por que é dessa forma, né? Por que acontece isso? E nós ficamos questionando, né? Porque no nosso julgamento, né? No nosso tribunal, né? Nós atribuímos que as coisas ruins só poderiam acontecer com pessoas ruins. Mas não é isso que vemos no dia a dia da nossa prática e nem mesmo revelado pela palavra de Deus. Estevão era um homem exemplar. Estevão era um homem cheio de qualidades. Estevão, na verdade, era um homem que tinha muitas características e, com certeza, a sua maneira de servir, de ajudar o próximo, de se pautar de maneira correta. Estevão queria sempre fazer aquilo que era bom para o reino e que glorificasse o nome do Senhor. E, no entanto, o que nós vemos aqui é que ele recebe a sentença de morte pelo apedrejamento. Né? Aquela multidão se levanta contra ele e ele foi apedrejado até a morte. Mas antes de falar da morte de Estevão, eu gostaria de falar, né, daquilo que ele compartilhou, daquilo que ele vivenciou e da maneira pela qual ele pautou a sua vida, porque essas são lições importantes e que devem também estarem pautando a nossa vida e nos ajudando na nossa caminhada. Gostaria de chamar a sua atenção primeiro. Estevão foi um homem que tinha um profundo conhecimento da palavra de Deus. Quando ele estabelece aqui neste sermão, não é, quando ele começa a fazer a exposição da palavra de Deus, ele fala sobre a história de Israel. Ele fala o chamado do povo, não é? A formação do povo, ele fala sobre a travessia, não é, do povo, a maneira pela qual eles foram superando os séculos e chegaram ao nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a condenação de Jesus, a sua morte e ressurreição. E aí então, Estevão, ele foi um homem que ele apresenta, ele demonstra através da sua vida, das suas palavras e principalmente da sua pregação, que era um homem que conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia a palavra e podemos considerar que era muito mais difícil, não é, poder ter a questão de textos escritos, não é? E quando nós vemos hoje tantas Bíblias, não é? Há uma proliferação de exemplares da palavra de Deus, versões que são das mais diversas. Tem versão para mulheres, para jovens, para adolescentes, para estudo da escola dominical, Bíblias que têm suplementos para auxiliar no conhecimento, para ajudar a pessoa no seu desenvolvimento espiritual. Temos aí hoje a quantidade de aplicativos que possuem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e assim então, mesmo com tanta facilidade, nós vemos que tantas pessoas ignoram a palavra de Deus ou conhecer a palavra de Deus, né? Se aprofundar na palavra de Deus. Mas Estevão era um profundo conhecedor da palavra de Deus. Ele não apenas a conhecia pela teoria, não apenas por saber a respeito da sua história, não apenas por saber a história do seu povo, mas Estevão tinha um conhecimento da palavra que fazia diferença na sua vida. Assim, então, podemos considerar que a palavra de Deus, que faz diferença na nossa vida, é a palavra que nos leva a nos posicionarmos. Estevão se posicionou, ele não ficou em cima do muro, Estevão não ficou numa situação de conveniência, Estevão não se pautou por uma situação de circunstância, ele, na verdade, ele se posicionou. E para se posicionar, a pessoa precisa, de fato, conhecer a palavra de Deus, precisa ter convicção da palavra de Deus, precisa ter convicção naquilo que está escrito, revelado pela palavra de Deus.
Estevão, então, ele se posiciona, ele tem convicção a respeito daquilo que ele está proclamando, daquilo que ele está anunciando, e assim, então, é muito importante percebermos essas características na vida de Estevão. Também, quando nós podemos estarmos atentos à questão de conhecer a palavra de Deus, não é, que deve nos levar a nos posicionarmos, não estarmos duvidosos ou em cima do muro, mas também nós precisamos fazer com que a palavra de Deus ela alcance o coração das pessoas, mesmo que seja para produzir revolta, mesmo que seja para produzir raiva, mas nós temos que pronunciar, temos que anunciar e proclamar a palavra de Deus. A igreja do primeiro século, eles foram chamados para anunciar, para proclamar a palavra, ao ponto de nós termos a menção seguinte: fale e não te cales. Ou seja, queriam fazer com que a igreja não anunciasse a mensagem do evangelho, queriam fazer com que os apóstolos se calassem, queriam fazer com que eles estivessem em desobediência à ordem de Jesus. E nós vamos encontrar o apóstolo Pedro dizendo: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Então, meus amados, quando vemos que muitas vezes querem nos calar, mas nós precisamos falar, nós precisamos confrontar as pessoas. Alguns dias atrás, o governador soltou o decreto, foi agora, nesses últimos dias, um decreto para impedir que as igrejas elas falassem sobre a questão da homossexualidade. E aí então, pastores, padres, na verdade, ninguém poderia mais mencionar isso, porque de alguma forma estaria cometendo um crime. Mas ele voltou atrás para apresentar um novo decreto, um novo projeto, para ser debatido, votado pelos deputados. Mas, meus amados, independente de decreto, independente de projeto, independente de qualquer coisa, a igreja precisa anunciar a sua palavra, não só para um segmento, mas a igreja precisa proclamar a verdade, falar a respeito da salvação, falar a respeito das boas novas do evangelho, falar a respeito da presença gloriosa de Jesus, falar da transformação que Jesus pode operar, falar a respeito da maneira pela qual Jesus morreu, ressuscitou, vivo está e voltará para buscar a sua igreja. Então nós precisamos falar daquilo que auxilia o homem neste tempo, para este tempo terreno, de temporalidade, de situações passageiras, breves, mas nós precisamos fazer com que as pessoas estejam preparadas para a eternidade. O mais importante é que cada pessoa, sim, viva bem aqui, viva bem com a sua família, viva bem com o seu próximo, viva bem com as autoridades, seja uma pessoa que cumpre com seus deveres, com suas responsabilidades, mas nós precisamos preparar cada cidadão para a sua realidade espiritual, para ser um verdadeiro cidadão do céu. Assim então, Estevão foi um homem cheio do conhecimento da palavra. Mas Estevão também, podemos perceber, e a palavra do Senhor mostra, que Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem que buscava a plenitude do Espírito. E quando nós podemos olhar a respeito do Espírito Santo, é mais, e eu quero dizer para você, o fato de ter o Espírito Santo é importante, porque você automaticamente tem Jesus Cristo como Salvador. Todo aquele que tem Jesus tem a presença do Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Mas gostaria de chamar a sua atenção que é necessário que o Espírito Santo ele esteja cumprindo com aquilo para o qual ele foi enviado. O Espírito Santo precisa, de fato, conduzir a nossa vida, precisa nos orientar, precisa, na verdade, direcionar as nossas ações. E aí nós vemos que todo aquele que tem Jesus como Salvador, todo aquele que tem a marca do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, e aí então automaticamente deve demonstrar os frutos do Espírito.
Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa que vive na prática, na demonstração dos frutos do Espírito. Em Gálatas, nós vamos ler, a palavra de Deus diz para nós a respeito do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, benignidade, a mansidão, domínio próprio. E aí vai dizer para nós ali que contra estas coisas não há lei. E todo aquele que tem Jesus Cristo, na verdade, ele crucifica a carne com suas paixões e ele vai viver pelo Espírito. É o que diz lá o texto para nós. Então, Estevão, cheio do Espírito Santo, é porque ele evidenciava o Espírito na sua vida. Ele evidenciava os frutos do Espírito, porque aquele homem era um homem que tinha amor pelas pessoas, ao ponto dele pedir: Senhor, não lhes impute este pecado. Era um homem que tinha paciência, era um homem que tinha paciência para tratar com aquelas pessoas. Era um homem que tinha bondade, ele queria o bem daquelas pessoas. Apesar de estar sendo agredido, apesar de estar sendo, na verdade, levado ao apedrejamento, mas ele queria o bem daquelas pessoas. Benignidade é desejar o bem. Bondade é executar o bem. Porque eu posso desejar o bem, mas eu posso não fazer o bem na vida das pessoas. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os frutos do Espírito Santo em evidência, ele desejava o bem para aquelas pessoas e ele então executava o bem em favor delas. Principalmente quando ele intercede, quando ele pede a Deus, quando ele ama os seus inimigos, na demonstração plena de amor, idealizado pelo próprio Senhor Jesus, que na cruz, olhando para aquela multidão, o Senhor Jesus também disse: Pai, não lhes impute este pecado. Assim também Estevão, imitando o exemplo do mestre, ele também pediu: não lhes impute este pecado. Estevão, então, um homem conhecedor da lei, um homem profundo conhecedor das Escrituras. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Estevão, um homem que, na evidência do Espírito Santo, manifestava um modo de viver diferenciado. E assim podemos considerar que a vida de Estevão estava sendo evidenciada pela prática dos frutos do Espírito. Este homem tinha uma vida moral extraordinária, um homem que tinha um posicionamento ético, um homem que estava completamente querendo fazer diferença no seu tempo. Podemos então considerar que Estevão, ele glorifica o Senhor Jesus na sua vida, mas ele glorifica o Senhor Jesus na sua morte. Meus amados, esta é a realidade do cristão. Podemos perceber que o apóstolo Paulo segue na mesma direção. O apóstolo Paulo, ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se eu morrer está bom, se eu viver está bom. Ou seja, a minha vida é para glorificar o Senhor, que Cristo seja engrandecido, seja pela vida, seja pela morte. Então Estevão também está vivendo dessa forma. Estevão glorificou o Senhor Jesus durante o seu tempo de vida, mas quando ele está sendo apedrejado, ele glorifica o Senhor também. E eu gostaria de chamar a sua atenção, querido, porque mesmo nas situações mais adversas que temos que enfrentar, nós podemos também glorificar o Senhor Jesus. Eu poderia citar muitos exemplos a você aqui, a respeito de pessoas, dos servos de Deus, que não mereciam as situações em que tiveram que experimentar, mas eles glorificaram a Deus na vida e glorificaram a Deus na morte. Assim, então, que você esteja atento a essa verdade. A realidade, como servo de Deus, como serva de Deus, como cristão, é que nós precisamos fazer com que a nossa vida seja, de fato, um culto constante ao Senhor. Que a nossa vida seja
um holocausto, um sacrifício de devoção, de adoração, de glorificação do nome do nosso Deus. Assim, então, que você esteja atento a essa verdade. Podemos, então, aqui encontrar lições tão preciosas na vida de Estevão. Aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, aquilo que ele viveu e como ele morreu. Né? Porque a morte de Estevão glorificou o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça a sua vida e que você saiba que as coisas ruins acontecem também com pessoas boas. Nós, na nossa maneira de ver, de considerar, nós queremos que o mar sempre abra para nós passarmos. Nós queremos que sempre o maná caia do céu. Nós queremos sempre que as coisas aconteçam do jeitinho que nós queremos. Mas não é bem assim. Eu quero chamar a sua atenção que Deus tem um plano e um propósito a ser concretizado sobre a nossa vida. Porque assim foi na vida de Estevão. Ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi sentenciado à morte no apedrejamento. E através da vida dele, a palavra de Deus, ela foi propagada. O nome do Senhor foi glorificado. E podemos considerar que Estevão se tornou um grande exemplo para todos nós. Quero chamar a sua atenção e quero encerrar essa nossa meditação. Convidar você para que você cada dia mais busque na palavra de Deus o conhecimento. Conhecimento de Deus, conhecimento dos planos de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. E que você, ao mesmo tempo, ao ler a palavra de Deus, esteja olhando para a sua própria vida, para a sua própria realidade. E a partir daí, então, olhando Deus e olhando a sua própria vida, você tem a condição de olhar também para o semelhante. Em segundo lugar, gostaria de chamar a sua atenção para que você permita o Espírito Santo agir livremente na sua vida, para moldar, para transformar, para fazer as mudanças necessárias, para que a evidência do Espírito Santo esteja presente nos frutos do Espírito. Terceiro, que você tenha uma vida cheia de coisas boas, com características que sejam extraordinárias, mas principalmente que a sua preocupação seja glorificar ao Senhor Jesus. Em qualquer situação que for, mas que você esteja glorificando o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Vamos então orar? Querido Deus, Senhor amado, nós somos gratos pela Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, e pelo exemplo, Deus, deixado para nós de Estevão, um servo dedicado, um servo íntegro, um homem que fez diferença no seu tempo. Pedimos ao Senhor que nos ajude para fazermos diferença também no nosso tempo. Deus, a começar da nossa casa, alcançando assim, ó Deus, os nossos queridos, familiares, amigos, e assim, ó Deus, estarmos mostrando, Deus, que nós de fato somos do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja glorificado, Deus, em nós, através de nós, ó Deus. Que o nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, seja anunciado, proclamado, testemunhado, mesmo que seja no enfrentamento das adversidades, mesmo que seja, Deus, com dificuldades extremas, mas que tenhamos a condição, pela ousadia e pela coragem, de apontar Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Abençoa, Deus, Teu povo, abençoa a Tua igreja,
Abençoe, Senhor, os meus irmãos, ó Deus. Que cada um, ó Deus, enfrenta de forma diferente esse tempo, mas que todos sejam alcançados, Deus, pelo Senhor, fortalecidos na fé. Eu te peço, Deus, que seja conosco. Oramos, Deus, com gratidão, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor, amém. Grande abraço para você. Deus abençoe a sua vida e sua família, o culto no seu lar. E assim, então, até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Amém.